Eu quero saber de você, tá? Me dá um feedback geral, assim, desde o dia que a gente começou realmente o nosso cronograma até hoje. Quais as disciplinas você tem mais dificuldade? Sobre o tempo, né? Se você está conseguindo conciliar o tempo de cada uma das matérias, se você está conseguindo ou não resolver questões de prova, está conseguindo fazer anotações constantes aí daquilo que você está aprendendo. Enfim, dá um feedback geral em relação a como essas semanas aí você tem estudado. Eu tenho seguido o cronograma. A carga horária, geralmente, eu estou utilizando duas horas e meia por aí de estudo por disciplinas, exceto as que eu tenho mais conhecimento, por exemplo, com arqueologia, essas eu não dedico muito tempo, porque eu já conheço um pouco, só faço mais uma revisão. Eu estou conseguindo anotar as coisas. As disciplinas mais complexas para mim que está matemática, ou raciocínio lógico, estou conseguindo pegar legal. As que eu estou com dificuldade, mas arte informática são as que estão mais pegando. Mas estou conseguindo fazer as anotações seguindo o cronograma. Deixa eu te perguntar uma coisa, o cronograma, você está tendo alguma dificuldade em interpretar o cronograma? Você achou que o cronograma foi bom, está sendo bom, né, para você? Deixou você um pouco mais Tá. organizado, situado? Você está tendo alguma dificuldade em relação ao preenchimento? Enfim, o que você achou do cronograma aí? Você acha que tem que ser alterado alguma coisa? Eu achei, eu achei interessante o programa, consegui seguir. A minha dificuldade está em programar a revisão. Se A, percebeu lá, não tem anotação nenhuma no cronograma de revisão. a Certo. programação da revisão é optativa, tá? Então você pode fazer ou não pode fazer. O que você deve preencher com certeza os registros, tá? Que é a parte do cronômetro, que é para mapear um pouquinho o seu tempo de estudo, e também o registro das questões. Essa parte de registro das questões é muito importante, por quê? Porque quando eu for receber a sua planilha, eu vou montar uma estratégia de estudos, principalmente do simulado, ou uma sabatina, ou uma bateria de questões para você, mediante as suas dificuldades em relação às questões. Então, se você não preencher nada para mim lá, eu não tenho como eu dar esse feedback para você. Então, você tem que entender a importância de você preencher principalmente essa parte de registro das questões. Porque lá ele vai gerar um banco de dados. Então, ou seja, ele vai gerar um histórico de questões. Eu abrindo esse histórico de questões, eu vou conseguir observar qual que é o assunto que você está tendo mais dificuldade. Por que isso é tão importante, Agnaldo? Só para você entender, tá bom? Estou te explicando aqui a fundo por que isso é tão importante. Porque, às vezes, um assunto específico no qual você está indo muito ruim dentro do nosso processo é justamente o assunto mais cobrado dentro da nossa prova e que pesa muito. Então a gente tem que criar alguma estratégia, alguma ação, alguma manutenção desse assunto específico para que a gente consiga nivelar ele com os outros assuntos ou com as outras disciplinas. E assim a gente consiga progredir no nosso processo. Só que, se você não preencher, não tem como eu criar essa manutenção. Então deu para entender um pouquinho qual que é a real importância? Você tem se sentido cansado em relação a alguma matéria específica, tá? Por exemplo, aqui você falou de AFO, de informática. Quando você vai pegar, sei lá, português, dá aquele ânimo, um exemplo, tá? Ou direito administrativo, ou direito constitucional. Mas quando você chega especificamente em AFO, informática, dá sabe, aquela desmotivação, aquela preguicinha gostosa de querer parar. Acontece isso com você? Ah, acontece. Informática e administração financeira e orçamentária, como que você tem estudado? Eu estudei os princípios, primeiro a definição de orçamento público, depois os princípios e agora o ciclo. Tá, aí você tá me dando o que você estudou, e não como você estudou. Você estudou A, esses assuntos, mas como? Você assistiu a videoaula, você leu, você pegou um mapa mental e resumiu ali, o que você fez? a administração mesmo tive que assistir uma vez, depois tirei a segunda vez, fui pintando a tela e depois fazendo umas anotações. Informática, eu tenho assistindo videoaula, também dou uma lida no PDF. Uma coisa muito importante é assim, se a gente pegar administração financeira e orçamentária e informática, é o óleo e a água. É o óleo e a água, são coisas totalmente diferentes, cara. A administração financeira é algo mais teórico, você precisa entender essa bendita teoria dos ciclos,
do plano do PPA, dos ciclos, os conceitos, enfim, é uma parte mais chatinha, teórica. Já a informática é algo mais técnico, né? Precisa um pouquinho até de raciocínio, né? Porque você cai sei lá, uma fórmula de Excel, é raciocínio. Não tem como você fugir. Se cai alguma coisa sobre malwares, você tem que entender um pouquinho. Ah, mas esse malware aqui, ele prejudica o meu computador em quê? Como que ele faz? Como que ele age no meu PC? Um exemplo, tá? Então, uma coisa é mais teoria, uma coisa mais técnica, tá? Informática, por ser uma área técnica, você precisa praticar. Tudo que é técnico tem muito mais prática do que teoria, tá? Então, qual que é a minha indicação aqui para você? Tá? Minha orientação, seguindo o que a gente já viu até então. A parte de informática tenta fazer, cara, 90% questões e 10% teoria, tá? E quando eu falo questões, é questões tanto teóricas quanto práticas. Como assim? Você vai pegar na plataforma de questões, tá? Um exemplo. Vamos fazer um gancho geral aqui. Suponhamos que hoje você esteja estudando internet. Internet e intranet, tá? Então você está tendo o estudo desse assunto. O que você faz? Não vai na teoria direto. Tá? No seu caso, tá? Isso é importante. Porque cada caso é um caso diferente. Faz uma bateria ali de 10 questões, tá? Estudando. O que é estudando? Entendendo o enunciado, você tem que entender se você vê alguma palavrinha dentro do enunciado ali que você não sabe, não conhece, não entendeu o conceito, anota, grifa, faz coração, faz alguma coisa para depois você pesquisar. Entender um pouquinho também da alternativa, tá? Nosso caso aqui, que é a prova da Polícia Federal, é só certo e errado, modelo Sebrasp, tá? Então, se você acertou, tenta entender o erro. É muito importante você entender o erro. E por último, estudar o comentário. O comentário é fundamental para você estudar por questões. Então, muitas vezes você vai encontrar comentários, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas muitas vezes, a grande maioria, você vai encontrar comentários pertinentes a um conteúdo que você precisa aprender. Então, qual que é a indicação? Quando você for estudar informática, faz uma bateria de 10 questões, estudando o enunciado, o certo ou o errado e também os comentários. Por isso que eu falo 10 questões. Porque tem aluno que faz 50, 100 questões por dia, mas não tá nem ligando para nada. Então, no nosso caso aqui, a gente está prezando muito a qualidade das questões. Beleza? E também, depois que você resolveu essas questões, você tem que praticar. É muito importante você praticar. Aonde? No seu computador. Isso é importante. Notebook, computador. Tem coisas que não tem como você praticar. Um exemplo, se a gente pegar a parte de malwares. Testar um vírus, testar um spyware, sabe? Tem malware que não tem jeito, tá? Se a gente for trabalhar com rede de computador, você não vai, cara, começar a mexer em rede, essa parte mais técnica. Não, mas coisas que dá para praticar, beleza. Tecla de atalho, saber trabalhar um pouquinho com Windows Explorer, né? Sei lá, alguma coisinha que realmente dá para você praticar no computador. Porque a sua mente, ela tem que fazer uma conexão com as questões e também com a forma prática. Ela vai fazer neuroassociações. Então, quanto mais você praticar na plataforma de questões, né? Esse tópico aqui no nosso caso, informática, e também testar no seu PC, ele vai fazendo o quê? Assimilações. O seu cérebro ele vai começar a assimilar o conteúdo, tá? Isso não é novidade para ninguém. Teoria, prática, teoria, prática. Então, sempre a prática sobressai em alguns pontos a teoria. Ah, Eduardo, eu fiz as questões, no seu caso, tá? E também a prática, mas mesmo assim eu não entendi. Mas, no último caso, que é os 10%, você recorre à teoria. Só que quando você for recorrer à teoria, a sua mente vai estar o quê? Muito mais aberta para o entendimento. Né? Vai estar muito mais... Os conceitos, por você já ter praticado, vai estar muito mais aflorado na sua mente. Então vai ser uma absorção de conteúdo mais simples, mais enxuta, mais sintetizada. Você entendeu? Então, só retomando. Questões, tá? Prática e, por último, teoria. No caso de informática, beleza? No caso de administração financeira e orçamentária, é teoria, não tem jeito. A indicação é o seguinte, eu acho que eu falei isso para você, mas vou retomar aqui. Por ser uma parte mais teórica, burocrática, chatinha, mas é necessário para a gente passar no nosso concurso, se for o caso, que nem você me falou, que você assiste a videoaula, faça uma leitura prévia, tá? Antes de começar a assistir a videoaula. Tenta sempre ler
ou estudar, não estou falando nem da leitura específica, mas tenta sempre estudar essa parte em blocos. Porque é muito simples na AFO você pegar os tópicos certinhos. Então vai ter um tópico só de PPA, vai ter um tópico só de ciclos, vai ter um tópico só de princípios. Então, AFO é todo repartidinho em tópicos. Então, não tenta abraçar logo 2, 3, 4, 5 tópicos. Tenta sempre esmiuçando ali, ó, pegando bloquinho por bloquinho, bloquinho por bloquinho. E tentando sempre escrever os seus conceitos. É muito importante, se você vai assistir a videoaula ou fazer a leitura no PDF, você sempre anotando, ou fazendo seus esqueminhas aí do jeito que você preferir, o que você entendeu. Isso é muito importante, porque às vezes a gente assiste 5, 10 videoaulas para começar a escrever aquilo que a gente entendeu. Não faz isso, tá? Assiste uma videoaula, vai lá e já anota, já vê o que você precisa guardar ali de informação. Ou se for leitura, leu 2, 3 parágrafos, já escreve o que você entendeu daqueles tópicos, beleza? Conforme você for passando, tá? Em cada um dos assuntos de AFO, você já vai entendendo o seu grau de dificuldade, né? Cada assunto tem o seu grau de dificuldade, de entendimento. Então não procura, nesse primeiro momento, aprender tudo de uma vez só. Esquece isso, tá? Vamos passar primeiramente, vai fazer a sua mente assimilar primeiro o conteúdo, você vai identificando cada tópico, cada assunto que é mais difícil, que vai requerer um pouquinho mais de atenção no seu estudo, enfim, vai entendendo quais são os materiais, né? Qual a estratégia de estudos para você aprender cada um dos tópicos, enfim. Essa primeira passada que a gente está vendo dentro da disciplina de AFO é simplesmente para assimilar o conteúdo, para dar um parâmetro para a gente de como estudar. Na segunda passada, aí é uma estratégia um pouquinho mais apurada, porque a gente vai conhecer o nosso inimigo, né? Muitas vezes a gente perde uma guerra, né? A gente está falando de guerra de matéria aqui, mas a gente não conhece como fazer. É como se a gente estivesse entrando numa batalha enorme aí, sem as armas adequadas. E é o que a gente está fazendo agora. A gente está querendo aprender tudo, tá? Sem conhecer o inimigo e também as armas adequadas. Quando eu falo de armas ou ferramentas adequadas, é como estudar, tá? Porque às vezes você lê, um exemplo, os princípios da AFO, cara, você lendo, putz, entendeu tudo, entendeu, tranquilo. Só que quando você vai cair ali, um exemplo, restos a pagar, um exemplo, tá? Você pega uma parte lá de restos a pagar, você lendo aquele negócio não entende de jeito nenhum, Mas quando você vai assistir uma videoaula, o professor explica, putz, entendi. Então você usou outra ferramenta. Às vezes você vai pegar o PPA lá, de novo. Você leu, você não entendeu porcaria nenhuma. O professor explicou, cara, você não entendeu aquela desgrama de jeito nenhum. Quando você vai fazer questões, um comentário lá das questões, putz, clareou sua mente de tal forma, entendeu? Então quer dizer, o estudo reverso te ajudou a entender melhor, ou seja, é outra ferramenta. E assim sucessivamente. Nessa primeira passada, é para conhecer o seu adversário, no caso aqui, a AFO, e também quais são as ferramentas que a gente vai utilizar na segunda passada. Entendeu? O grande problema, Aguinaldo, dos alunos hoje em dia é querer aprender tudo, cara. Querer sair dominando cada assunto. E isso aqui não é assim. Você já é concursado. Você já tem experiência em concurso. Você já passou em outros concursos públicos. Você já sabe que a banda não toca desse jeito. Então, e agora, nesse nosso concurso aqui, é um concurso grande, um concurso a nível nacional, um concurso onde vai vir muita gente boa, mas é aquele negócio, você é o seu maior adversário. Como no primeiro dia eu disse, você tem que estudar para ser o primeiro colocado. Acabou. Dali para baixo, deixa para grande massa, deixa para média. Então, a gente tem que ser o máximo estrategista possível nesse momento de preparação para que no dia da prova a gente se saia bem.